Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Senhor. Eu trago o abraço da Igreja Central de Natal, uma igreja antiga. Ano que vem, se Deus permitir, completaremos 120 anos. Foi a primeira igreja evangélica da cidade, então eu trago o abraço dessa igreja, a igreja. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 18. Aliás, perdão, a partir do versículo 28. Lucas 9, a partir do versículo 28. Lucas capítulo 9, a partir do 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam de sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. Encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se. E naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Bom, o título desse sermão, o título dessa mensagem, vocês têm aí projetado, é Quem é este? É uma pergunta. Porque essa passagem, que é conhecida, uma passagem famosa, a passagem da Transfiguração, ela é o fechamento de uma sessão maior, que eu li com vocês só a passagem da Transfiguração, mas eu peço que os irmãos fiquem com suas Bíblias abertas, porque a gente vai passear pela sessão toda. E 2 questões permeiam a sessão que a gente vai trabalhar aqui hoje. A primeira é uma pergunta, que é a pergunta título do sermão. Quem é esse homem? Quem é Jesus? Quem é este homem que tem gerado tanto burburinho aqui no contexto bíblico, como a gente vai ver? Tem uma segunda questão que aparece também nessa sessão, e essa sessão também encerra. Sabendo quem é este homem, como nós devemos nos relacionar com ele? O que devemos fazer diante dele? Então essa é a sessão que eu quero trabalhar com vocês, tendo como base a pergunta: quem é este? Ou a gente poderia mudar um pouco a ideia, aliás, manter a ideia, mas mudando a pergunta: quem é Jesus? Tem uma música dos Vencedores por Cristo, uma música antiga, daquele CD, acho que é dos anos 70, Se Eu Fosse Contar, vocês lembram? Alguém lembra desse CD, dos Vencedores por Cristo? Não, né? Ninguém é dessa época aqui. E eu também não sou, mas, bom. Não sou. Eu ouvi alguém dizer, mas não sou não, sou de 84, não sou não. Mas a música começa quase recitada assim: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta, o comunista, ou mesmo um hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe de seu grande amor. Por isso é preciso que se cante: Jesus, Filho de Deus, o Salvador. A música dos Vencedores, bem dentro do período da ditadura, dentro do um embate com o pensamento comunista no Brasil, e aí ele vai falar dessa questão do comunista, do hippie, o período também do movimento hippie, e vocês sabem que Jesus é uma imagem importante para o Ocidente, e se tem Jesus para quase todo tipo de gosto. Você tem Jesus, o grande pedagogo, o grande psicólogo, o grande comunista, Jesus uma espécie de Che Guevara. Você tem Jesus para o que você conseguir imaginar sobre Jesus. Jesus homossexual, que tinha um caso com João. Você tem várias versões de Jesus sendo vendidas na sociedade. Está chegando perto o Natal,
e começa a aparecer as capas na Veja, Isto É, essas revistas de circulação maiores, Galileu, super interessante, capas assim. Coisas sobre Jesus que sua igreja nunca ensinou. Aí, geralmente, são notícias que fazem menção a textos gnósticos do terceiro século. Ou seja, faz muito tempo que a gente sabe da existência desse texto. Que são aqueles textos que Dambrau usou, principalmente, para escrever o Código da Vinci, que vocês já ouviram falar. Que vai dizer que Jesus teve um caso com Maria Madalena, teve um filho. Isso tudo não é novidade, Dambrau não inventou isso. Isso tem pelo menos aí uns 1.700 anos. Mas toda época que vai chegando o Natal, toda época que vai chegando Semana Santa, começa de novo essa enxurrada de capas de revista dizendo Jesus, aquele Jesus que não lhe ensinaram na igreja, o Jesus que não lhe ensinaram, e falando coisas de Jesus que não tem nada a ver com Jesus revelado nas Escrituras. E essa seção, ela é fundamental, porque várias passagens na Bíblia, aliás, Jesus fala que todo o Antigo Testamento fala dele, e o Novo Testamento, então a gente não precisa nem discutir isso, mas essa seção, ela traz um bom resumo de quem é Jesus. E essa seção, ela começa lá no capítulo 7, e eu peço que você vá folheando sua Bíblia. Eu não vou ler as passagens, só vou fazer menção. Começa no capítulo 7, no final do versículo 50. Aliás, 49. A passagem é a passagem que Jesus está na casa de um homem religioso, Simão, e Simão, então, dá um jantar, recebe Jesus, e uma mulher entra, lava os pés de Jesus, o texto não diz o nome da mulher, diz apenas que era uma pecadora. Eu não vou entrar nos detalhes da passagem, uma passagem muito bonita, muito importante, mas no final da passagem você tem todo mundo perplexo diante de Jesus se perguntando: quem é este que até perdoa pecados? Aí nós continuamos a leitura, aqui você tem uma mulher sendo ajudada, depois você tem Lucas narrando o papel das mulheres no ministério de Jesus, e o livro de Lucas é um livro todo conectadozinho. É muito bonito quando você lê o livro de Lucas, muitos livros bíblicos, aliás, são assim, mas o Evangelho de Lucas é um livro muito interessante, porque se você consegue ler o livro sem deixar de observar os detalhes do entorno, se você consegue ler, observando os detalhes do entorno, você percebe as conexões como essa que eu estou dizendo, da questão de ouvir Jesus, como devemos nos relacionar com Ele, e a questão de quem é Ele. A pergunta, quem é este homem, vai se repetir então no capítulo 8, e aí é a seção que eu quero começar a mostrar a vocês com mais detalhes. Ela aparece no capítulo 8, na seção que vai de 22 a 25. E aí eu peço que a pessoa que está... Aqui aparece de novo a pergunta e ecoa: quem é este homem? Qual é a passagem? Jesus acalma uma tempestade. Eu não vou de novo tratar dessas passagens individualmente, mas o que é que eu quero pontuar nessa passagem? Ela termina com os discípulos atordoados se perguntando: quem é este homem? Quem é este homem? Quem é este homem? Por quê? Lembre-se, os discípulos são judeus. Eles estão acostumados com a visão de mundo. Os judeus não eram bons navegantes. O mar era um símbolo de caos. Isso aparece nos Salmos, dizendo que Deus acalma os mares, as águas lhe obedecem e tal. Então, no imaginário do judeu, águas, o mar, o oceano, e aqui no caso o mar da Galileia, que Lucas, que é um grego, não chama de mar, ele chama de lago, porque para ele Galileia é um laguinho, no máximo um açude, como a gente diz lá no Nordeste. Mar para ele é o mar Mediterrâneo, mas Lucas chama de lago. E para um judeu, quem consegue controlar o mar é apenas Yahvé. É Yahvé que controla o mar. Por isso que lá na história de Jonas, quando diz que Jonas bateu na água, a tempestade acabou, todos os marinheiros adoraram a Deus. Porque eles ficaram perplexos. Como é que esse homem consegue controlar o mar? E de repente um homem, Jesus de Nazaré, que os discípulos caminhavam com ele, eles olham e ele consegue fazer algo que só Yahvé consegue fazer. Ele consegue controlar o vento e o mar, que são dois símbolos de falta de controle. A Bíblia fala, por exemplo, que o vento sopra onde quer. Então você tem o mar e o vento, símbolos de coisas que a gente não consegue conter. Infelizmente,
temos uma ironia no momento que passamos hoje as águas e a lama lá de Mariana, nós não conseguimos conter. Os tsunamis no Japão são exemplos ou na Ásia, que mostram que nós não conseguimos conter. Pois bem, Jesus simplesmente dá só uma ordem, e o vento e o mar se acalmam. A primeira resposta à pergunta, quem é este, é alguém que tem controle sobre o mundo físico. É alguém que tem todo o controle sobre o mundo natural. A passagem seguinte, então, diz o texto que Jesus atravessou o lago da Galileia, está lá do outro lado, vem um homem correndo que tem 6.000 capirotos dentro dele. Quando Jesus pergunta como é seu nome, ele diz legião. A legião romana tinha em torno de 6.000 soldados, tinha 6.000 coisas ruins dentro desse homem. Jesus não faz o que às vezes aparece na igreja. Vem aqui, ele até pergunta o nome, né? Mas fica aquela novela para tirar, sai, não sai, sai, não sai. Faz uma entrevista, pergunta quais são os hobbies. Não. Jesus simplesmente expulsa os 6.000 demônios com uma facilidade impressionante. Essa é a segunda resposta à pergunta. Quem é esse homem? É alguém que tem todo o poder sobre o mundo natural, é alguém que tem todo o poder sobre o mundo espiritual. A pergunta do final da passagem anterior está ecoando. Quem é este homem? Em seguida nós temos Jesus então caminhando, aí um chefe de sinagoga chega para Jesus chamado Jairo, e pede para que Jesus vá curar a sua filha. No meio do caminho aparece uma mulher que no meio da multidão vai lá e toca em Jesus. É a famosa passagem da mulher com fluxo de sangue. Também é uma passagem lindíssima. Jesus mostra que não está preocupado com a impureza dela, está mais preocupado em restabelecer a vida dessa mulher em todas as perspectivas, de saúde, espiritual, social e tal. Mas, como eu disse, não é nossa preocupação uma exegese mais detalhada do texto, mas o tema. O texto enfatiza que essa mulher padecia dessa doença havia 12 anos. 12 anos. O texto diz que nenhum médico, o texto enfatiza, nenhum médico conseguiu resolver o problema dela. O texto diz que ela gastou tudo o que tinha com os médicos e ninguém resolveu o problema dela. Provavelmente diziam que era virose. Aqui tem isso, quando você vai no médico que ele não sabe o que é, diz que é virose. Pronto. Algo que ninguém conseguiu resolver. Jesus curou essa mulher de forma indireta. Ela simplesmente tocou na veste dele. Jesus é alguém que tem todo o domínio sobre o mundo físico, sobre o mundo espiritual, sobre a saúde e sobre a doença. Só que Jesus perdeu tempo, digamos assim, com essa mulher. E é muito legal, né, que Jesus diz, quem me tocou? Aí Pedro, na passagem que a gente leu, diz assim, que Pedro pediu para construir a tenda e tal, mas ele não sabia o que falava. É quase uma nota explicativa do hábito de Pedro, né? Geralmente ele falava algo que não sabia exatamente do que estava falando. Mas eu imagino os discípulos assim, Senhor, como assim quem te tocou? Todo mundo tocou o Senhor está espremido aqui. Mas simplesmente Jesus gasta um tempo com aquela mulher, resolve o problema dela, mas infelizmente chega a notícia de que a filha de Jairo tinha morrido. Aí o pessoal diz, não incomode mais o mestre, a menina morreu. Aí Jesus responde que eles não deviam se preocupar porque a menina na verdade só dormia. Jesus vai lá, é como se estivesse acordando um adolescente e diz, menina, acorde. Aliás, eu acho que hoje tem adolescente que dá mais trabalho de acordar. Minha esposa, que não é adolescente, mas minha esposa dá mais trabalho de acordar do que Jesus teve para ressuscitar essa menina. Jesus simplesmente disse, levanta, menina. A menina se acordou e se levantou. Jesus é alguém, respondendo a pergunta, quem é este que está ecoando na passagem? Jesus é aquele que tem todo o poder sobre o mundo físico, natural, sobre o mundo espiritual, sobre a saúde e a doença, sobre a vida e a morte. E o interessante é que a passagem seguinte,
é Jesus enviando os 12 para fazer missão. Qual a implicação disso? Lembre-se que quando Jesus, espero que você esteja com sua Bíblia aberta, quando Jesus envia os 12, ele manda que eles devem ir sem nada. Por quê? Porque eles não vão confiar no que eles têm, na capacidade que eles têm, no que eles estão levando. Eles vão confiar em quem? Naquele que acabou de ser parcialmente respondida a pergunta. Eles vão no poder daquele que tem todo o poder sobre o mundo natural, sobre o mundo sobrenatural, sobre a saúde e a doença, sobre a morte e a vida. É nessa intrepidez, é nessa coragem que os discípulos iam evangelizar. Não confiando no bordão deles, no alforje, no treinamento. Eles deviam ir confiando naquele que tem todo o poder. Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro da Holanda, diz: não há 1 milímetro de todo o universo sobre o qual Jesus não possa dizer, é meu. Qual a implicação, meus irmãos, dessa primeira parte que nós vimos? Pode passar os outros slides. Não, perdão, eu estou errado, sei que está certo. Qual a implicação? Eu sei que está ali que eu não consigo ver. Qual a implicação, meus irmãos, disso? Por exemplo, para a igreja hoje. Nós somos uma igreja muito acanhada. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja muito acanhada na evangelização. Infelizmente, eu falei sobre isso com os jovens no acampamento. Infelizmente, a Igreja Presbiteriana do Brasil hoje é uma igreja que batiza poucos adultos. O que quer dizer com isso, pastor? Que batiza poucos adultos? É que a maioria dos membros que são novos membros na nossa igreja, ou são por carta de transferência, ou são por jurisdição a pedido, vindos de outras denominações. Há um crescimento na Igreja Presbiteriana hoje, de gente vindo de igrejas pentecostais atrás de boa teologia. Tem gente indo atrás de teologia reformada, e nossas igrejas às vezes crescem por causa disso. Mas poucas vezes essas pessoas são alcançadas pelo Evangelho nas nossas igrejas. Nós temos, como eu disse, então, mais transferências do que conversões nas nossas igrejas, de adultos. A maioria dos novos membros da nossa igreja ou são isso, ou são nossos filhos que fazem profissão de fé, ou crianças que chegaram na igreja sem os pais e também fazem profissão de fé. Nós somos uma igreja que, infelizmente, temos poucos batismos de adultos, temos a alegria de ver aqui uma turma de catecúmenos só de adultos, de gente que nunca ouviu falar direito de Jesus e está aprendendo aqui. Muitos vêm de outras denominações porque nós perdemos, em muito, a intrepidez missionária. São vários os fatores, a gente inclusive no acampamento conversou sobre alguns deles, mas um dos fatores é que eu acho que a gente tem medo de falar do Evangelho, porque a gente não confia que aquele que nos envia é simplesmente aquele que domina tudo. Vocês têm lá no final do Evangelho de Mateus, Jesus dizendo, então, portanto, ide fazendo discípulos de todas as nações. O versículo anterior, Jesus diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão fazer discípulos. A gente vai fazer discípulos, gente, não é baseado no que a gente sabe, no curso de missões que a gente recebeu na igreja. É claro que isso tudo é muito bom e é muito importante. Mas a gente nunca pode esquecer que quando a gente vai evangelizar, quem nos orienta é o Espírito de Deus, que habita em nós. Quem nos manda e nos capacita é aquele que simplesmente domina todo o mundo físico, todo o mundo natural, todo o mundo espiritual. Ele tem todo o poder sobre a saúde e a doença, sobre a vida e a morte. Às vezes nos falta coragem de pregar o Evangelho, porque a gente não confia que quem nos envia é o Jesus que domina e que reina junto à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. É só por isso, aliás, também por isso, que muitas vezes nós não pregamos. A gente meio que escolhe, às vezes, quem a gente vai pregar. Ah, não, fulano é mais fácil. Eu até brinquei com o pessoal que a gente, às vezes, tem um hábito esquisito de dizer assim, fulano já é quase crente. Aí eu fico, às vezes, querendo saber o que é que significa esse quase crente. Não, fulano não bebe, não fuma, é marido de uma só mulher, só falta aceitar Jesus. Só falta aceitar Jesus? Ele é um condenado ao inferno como qualquer outro, gente. Mesmo que ele não beba, mesmo que ele não fuma, mesmo que ele seja um homem honesto, é um condenado ao inferno. Eu disse para o pessoal no acampamento, a humanidade é dividida a partir da sua relação com Jesus. Ou Jesus é pedra de tropeço, ou Jesus é pedra fundamental. Não tem uma terceira via. Se a gente confiasse que o Jesus que governa o universo
está do nosso lado, a gente teria muito mais coragem na evangelização. Mas não é só na evangelização, não. Até saindo um pouco aqui da sequência do texto mesmo, eu falei para o pessoal, uma coisa que eu acho muito interessante na Bíblia é a questão de mudança de foco. Isaías, no capítulo 6, que é o capítulo do seu chamado, do seu segundo chamado, ele já tinha profecias antes do capítulo 6, Isaías diz assim, começa assim o capítulo 6 do seu livro. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as bordas da sua veste enchiam o templo. Meus irmãos, ele começa dizendo o ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias foi um rei que começou de piedoso, terminou impiedoso, mas foi um rei de progresso militar e econômico no reino de Judá. E esse rei morreu em batalha. Ele morreu velhinho na cama dele, no Sírio-Libanês. Ele morreu no Beneficência Portuguesa. Não, ele morreu em batalha, ele morreu em guerra. O inimigo matou o rei do povo. É um ano de catástrofe social, política, militar, econômica. Mas Isaías não vê o rei morto. Quem é que ele vê? Ele não vê o trono vazio, ele vê o trono preenchido. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. A mesma coisa acontece em Apocalipse. João, até o capítulo 3, só está sendo mostrado a ele a igreja perseguida, das quais, das 7, apenas uma não foi repreendida. João está olhando para provavelmente o imperador romano, provavelmente não, o imperador romano perseguindo a igreja, Roma perseguindo a igreja, só que no capítulo 4 ele é levado a mudar de perspectiva. Então ele para de olhar para a perseguição na terra e olha para o trono de Deus. Só que ele tem um problema. Qual é o problema? É descrita a corte, não é a corte de Roma, é a corte de Deus. Ele não descreve Deus, que ele não ousa descrever Deus, diz apenas que tem alguém sentado no trono. E na mão desse alguém sentado no trono tem um livro escrito por dentro e por fora, provavelmente a história, e cercado por anciãos e pelos os 4 seres viventes, os 24 anciãos. Só que João tem um problema, não há ninguém digno no céu e na terra de ler o livro. Então João começa a ficar angustiado. Aí alguém chega para João e diz, não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu e ele pode ler o livro. Aí quando João olha para o trono, não está um leão, mas está um cordeiro como que tendo sido morto. O que é que, uma série de coisas que a gente pode aprender nessa passagem, o que é que a gente pode aprender nessa passagem sobre Jesus? A gente olha para a dificuldade que a igreja está passando. Ele olhava para a dificuldade que a igreja estava passando na Ásia Menor, e em todo o mundo, sendo perseguida por Roma. Hoje ainda tem muito cristão sendo perseguido. Na nossa sociedade, o discurso cristão é perseguido. Nós não somos perseguidos fisicamente, mas nosso discurso é perseguido. Mas ao invés da gente ficar reclamando do governo, do Estado Islâmico, e cabe, a gente vive, aliás, na democracia, cabe a reclamação, cabe a participação política e tal. Mas eu acho que às vezes a gente tem muito mimimi, porque a gente não olha que quem está assentado no alto sublime trono, junto a Deus Pai Todo-Poderoso, é o Cordeiro de Deus que venceu. Meus irmãos, se a gente, como os discípulos, pudesse ser mais confiante na evangelização, quem nos envia, que tem todo o poder, e a gente pudesse também, no momento da angústia, confiar um pouquinho mais em Deus, em Cristo, porque Ele também tem todo o poder, a nossa vida seria muito mais fácil na caminhada cristã. Mas a sequência continua, ainda não cheguei no texto. Gente, eu não vou fazer uma exposição longa lá do texto, não. Estou trabalhando a sessão toda. Isso não é só introdução, não, viu? Não se preocupe, não. A gente continua, então. Jesus acalma a tempestade e tal, e aí você tem o envio dos 12. No finalzinho do envio dos 12, nós temos uma sessão que parece colocada assim, fora de contexto. Qual é a sessão? Qual é a passagem? Herodes se perguntando quem é este. É uma forma, talvez, de Lucas nos fazer perceber o contexto maior. Qual é o contexto maior? Quem é este? A pergunta se repete agora na boca de Herodes. Quem é este? Porque, João Batista eu matei. Estão dizendo que ele é um profeta. Quem é esse cara? Aí a resposta que Lucas dá, e que de certa forma Jesus dá, é a multiplicação de pães e peixes.
Uma das ênfases do Evangelho de Lucas é mostrar que Jesus é um líder diferente de todos os líderes. Por isso que no Evangelho de Lucas é muito comum aqui e acolá aparecer assim. No ano que não sei quem era o imperador, não sei quem era o governante não sei aonde, não sei quem era o sumo sacerdote, Jesus fez tal coisa. No ano em que vários governantes maus existiam, Jesus, o verdadeiro rei, fazia tal coisa. Tanto que quando os anjos anunciam o seu nascimento, anunciam que nasceu o vosso rei, o rei dos judeus. Não é Herodes. Herodes é um usurpador. O verdadeiro rei é Cristo. E essa passagem é colocada como resposta à pergunta de Herodes. De novo, é uma passagem muito importante, tem muita coisa interessante, mas olhando para ela como uma resposta à pergunta de Herodes, o que é que a gente descobre sobre Jesus? Herodes é aquele que manda matar seus servos. O texto enfatiza que ele mandou matar João. Jesus não é aquele que mata seus servos. Jesus é aquele que supre a necessidade dos seus servos. Jesus é quem tem todo o poder no mundo físico, no mundo espiritual, sobre a vida, sobre a doença e a saúde, sobre a vida e a morte. Jesus é quem nos envia, nos capacita e que nos ensina que devemos confiar somente nele. E Jesus é aquele que é um bom rei e que supre todas as nossas necessidades. Então, a passagem seguinte é a pergunta se repetindo mais uma vez. Jesus agora muda a pergunta. Jesus chega para os apóstolos, para os discípulos, sendo o representante dele, Pedro, e diz assim: para os outros, como eles aliás, em relação aos outros, como eles respondem essa pergunta? Não é isso que está aí na passagem? Jesus pergunta a Pedro: quem os outros dizem que eu sou? A pergunta está ecoando: quem é este homem? E Jesus diz: quem os outros dizem que eu sou? Pedro dá uma resposta parecida com a de Herodes. Não, alguns dizem que és João Batista que ressuscitou, outros dizem que és algum profeta que voltou. E aí Jesus faz a pergunta fundamental, que ecoa ainda hoje, que é a pergunta que o narrador, no caso Lucas, quer que todo leitor se faça, e a mesma pergunta que Jesus ainda faz hoje para cada um de nós. Que pergunta é: e para você, quem sou eu? Não é isso que é feito aqui, gente? Vocês estão lembrados da passagem? Vocês estão com a Bíblia de vocês aberta? É isso que Jesus pergunta. Beleza, Pedro, eu entendi que todo mundo está dizendo que eu sou um profeta que voltou, que eu sou João Batista que ressuscitou, mas Pedro, a pergunta fundamental é: para você, quem sou eu? Pedro dá a resposta que todo discípulo deve dar. Pedro reconhece que Jesus é o Messias. Tu és o Cristo, és o Cristo de Deus. Pedro então reconhece que Jesus é o Messias. Só que Jesus diz a ele que não é momento ainda de isso ser revelado. É até estranho, a gente pensa assim: por que Jesus não queria que isso fosse revelado? Porque dizer que é muito provável que seja porque Jesus ser o Messias implicava no confronto direto com as autoridades seculares. E Jesus não veio como rei, como João Batista imaginava, para destruir o Império Romano. Ele veio como rei para morrer em nosso lugar. Por isso que quando ele entra em Jerusalém, lá na passagem da entrada gloriosa em Jerusalém, no domingo de Ramos, Jesus não entra e vai direto para a fortaleza. O primeiro lugar que ele vai é para o templo. Porque ele vem restaurar o Israel não político. Ele vem restaurar o Israel de Deus. Aqueles que são descendentes de Abraão, não segundo a carne, mas segundo a fé. Quem é então esse Jesus? Ele é aquele que tem todo o poder, que nos envia e quer de nós dependência. Ele é o verdadeiro rei que cuida do seu povo. E aí ecoa a pergunta principal: e para você, quem é Jesus? E a resposta é dada, só que ela não pode ser divulgada como os judeus queriam, porque o reino dele não é desse mundo. Então nós temos a passagem da transfiguração. Só que, enquanto nessa passagem de Pedro, quem dá a resposta é Pedro, na transfiguração, quem é que dá a resposta à pergunta: quem é este homem? Quem é que dá a resposta? Quem dá a resposta é o próprio Deus. Este é o meu filho, a ele ouvi.
Eu falei para vocês que a sessão ouvir estava presente, eu acabei nem falando dela. Mas ela está lá no final, antes dessa sessão que a gente começou a ler, a sessão que estava passando, o tema que estava na passagem, lá no início do capítulo 8, tem a parábola do semeador, a explicação, a parábola da candeia e a família de Jesus. O tema que está lá é como devemos ouvir Jesus. A parábola do semeador, o que é que é? Cada tipo de solo é uma forma de ouvir Jesus, inclusive é a explicação que ele dá. Depois você tem a parábola da candeia, de novo a questão do ouvir. E no final a família de Jesus diz, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Ele diz, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. A resposta de Deus, então, encerra toda essa sessão. Qual é a resposta de Deus? Este é meu filho amado, a ele ouvir. Não é lindo, gente, isso na Bíblia? Ela está toda encaixadinha. Uma passagem vem puxando a outra. A gente, às vezes, a gente não, os presbiterianos eu espero que não tenham esse hábito, de abrir a Bíblia assim aleatoriamente e ler qualquer passagem. Não, o que é que Deus quer me falar hoje? Meus irmãos, Lucas deve ter tido, claro que tem a orientação do Espírito Santo, mas Lucas deve ter tido um trabalho impressionante para fazer essa história tão bonita e tão encadeadazinha. Desde lá de trás a pergunta está ecoando, quem é Jesus? Meus irmãos, Jesus é quem tem todo o poder. Jesus é quem nos envia e querendo que a gente dependa somente dele. Quer seja para a evangelização, quer seja para as nossas necessidades. A passagem da multiplicação de pães e peixes. Os discípulos perceberam que eles não precisam ter coisas para ajudar os outros. Basta oferecer a Jesus o que eles têm. Mesmo que seja 5 pães e 2 peixinhos. Pedro então responde, Jesus é o Messias. Só que a gente às vezes até sabe que Jesus é o Messias. Só que a gente não percebe outras dimensões do chamado messiânico de Jesus. E aí a transfiguração mostra isso. Quando Deus diz, este é meu filho amado, a ele ouvir, ele faz 2 citações. Assim como lá no batismo, ele também faz 2 citações. Deus está se autocitando, porque ele cita 2 passagens do Antigo Testamento. E aí eu encerro mostrando essas 2 dimensões sobre Jesus. A primeira passagem que Deus está citando é o Salmo 2. O que é o Salmo 2? É um salmo que fala que os reis e os povos se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. E o texto diz que Deus zomba desses homens. Deus diz o texto que Deus ri desses homens. Eu imagino aquela cena, sabe quando uma criança vai brigar com um adulto, que o adulto bota a mão na testa e a criança fica querendo alcançar o pai? A descrição da passagem é meio assim. Deus ri desses homens que tentam se levantar contra ele. E o texto diz, o Salmo 2 diz, que tu és meu filho, eu hoje te gerei, e diz que o Messias regerá as nações com cetro de ferro. Ou seja, Jesus tem todo o poder, toda a autoridade para esmagar, e lá em Filipenses 2 é dito que um dia toda a língua confessará e todo o joelho se dobrará. Mas quando, lá mesmo no batismo diz, em quem tenho prazer, ou em quem me comprazo, e aqui quando diz, a ele ouvir, a citação é de Isaías 42, o servo sofredor. Jesus é tanto o rei que esmaga as nações com cetro de ferro, como o servo que dá a sua vida em favor de muitos. Nós devemos ouvir nosso Senhor, porque Ele é todo poderoso, Ele tem domínio sobre tudo. A gente viu aqui, o texto foi mostrando, Ele domina tudo que você conseguir imaginar, Jesus domina. Mas ao mesmo tempo, Ele é alguém que tem todo o poder e morre por nós. Às vezes, na igreja, pastores ou líderes têm um pouquinho de poder e param de servir e desejam ser servidos. Jesus é aquele que tem todo o poder e serve a ponto de morrer por seus amigos. Que a gente nunca deixe que exercer liderança tire de nós o que aconteceu com Jesus, de ser um líder que serve, que inclusive morre no lugar. Por isso que a gente às vezes não consegue entender lá quando Paulo fala de marido, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, e esposas e maridos, amai vossas esposas. Porque a gente tem uma concepção muito errada de liderança. O texto está dizendo assim, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Como foi, gente, que Cristo chamou a igreja? O que o texto ensina, e é o princípio de liderança bíblico.
Se alguém tem que se dar mal na coisa, que seja o líder. Se alguém tem que sofrer, que seja o líder. O problema é que a gente entende liderança como exercício de autoritarismo. Eu não digo nem de autoridade, eu digo um autoritarismo. Então Jesus é esse. Quando perguntarem a você, quem é esse Jesus que você adora? Você pode dizer tranquilo e calmo, que é aquele que domina todo o universo. Ele é nosso Senhor. Mas você pode dizer também que Ele é nosso amigo e que morreu por nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós somos gratos por todo o amor e por todo o cuidado. Nós somos gratos porque o Senhor nos dá liberdade de culto e a oportunidade de estar aqui na igreja, aprender da Tua palavra, ter comunhão uns com os outros. E também louvar e agradecer o Teu nome por meio da oração e também por meio dos cânticos. Senhor, que cada pessoa aqui, durante a semana, possa viver o que aprendeu nesse domingo. Que cada um aqui, Pai, possa ser um missionário onde o Senhor o colocar. É o que nós rogamos em Cristo, pedindo que o Senhor os abençoe, porque sabemos que o Senhor tem poder, tem autoridade sobre todo o universo. E que possamos então viver confiando que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos protege e que o Senhor nos abençoe e dá intrepidez na proclamação do Teu reino. Seja conosco e com cada um de nós aqui. E durante a semana é o que pedimos em Cristo. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.